Boa tarde e continuação de boas festas. Ao terminar o ano, é momento de fazer uma reflexão. Observar para o que correu bem e o que correu menos bem ao longo deste ano. Por isso, neste programa, que é o último programa de 2025, vamos lançar um olhar nos desafios do novo ano. Estamos a receber o professor Elton Sequeira, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde, Day. Obrigado pelo convite e continuação de boas festas para o público em casa. Também conosco nós temos a gestora financeira Helena Rodrigues, quem cumprimentamos também. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde também ao pessoal lá em casa. Continuo desejando continuação de boas festas e boas entradas no novo ano. Exatamente. E mais à frente neste programa vamos ter outras participações. Temos também a opinião da psicóloga Lenisa Soares, que vai aqui falar sobre os desafios do novo ano e também de um pai, esposo e empreendedor, Romário Fortes, mais à frente aqui no programa Sociedade Aberta. Portanto, Elton Sequeira, o ano está quase a terminar. Pronto, hoje é dia 30, final do ano. É um bom momento para refletirmos o que correu bem ao longo deste ano de 2025, também começar a perspectivar o próximo ano. Pergunto-lhe quais são os desafios do novo ano para a família. Muito bem, os desafios podem ser avaliados a nível pessoal, como também a nível familiar. No nível pessoal, porque pode ser uma pessoa que vive sozinho, ou a nível familiar, dependente do agregado familiar, e há que fazer o balanço para saber como foi o ano que já passou e, nesse caso, o ano que transita. E os desafios podem ser vários. Pode ser a nível do emprego, pode ser a nível da formação profissional ou também universitária ou outra formação que a pessoa precisa fazer. Pode ser outra coisa que tem a ver com a saúde da pessoa, por exemplo, um tratamento que a pessoa precisa fazer nos próximos meses. Então, os desafios são vários e há que ter uma boa planificação e o melhor período para fazer isso é no início do novo ano ou, nesse caso, uns dias antes da transição do novo ano. Observa também para os desafios que as famílias podem enfrentar no novo ano? Sim, com certeza. Só para complementar aqui o colega, para dizer que sim, as pessoas, não é? Podem ser pessoas individuais, famílias, têm desafios. Sempre a vida é o nosso desafio diário. E, nesse caso em concreto, vamos entrar num novo ano, não é? É de todo aconselhável termos aí o nosso planeamento, não é? Planear como? Usando ferramentas, temos várias. À partida, fazer a observação do que foi este ano até agora, comparar com o que nós tínhamos planeado talvez em 2024. Independentemente do que correu bem, o que correu menos mal, haverá sempre aprendizagens que poderemos replicar para o novo ano e correções a serem feitas. Quando nós chegamos nessa altura do ano, muitas vezes fazemos balanço. O que é que nós devemos pôr na balança? Olha, devemos pôr na balança, cada pessoa tem o seu conceito do que é sucesso, não é? Boa realização. Talvez não haja uma fórmula única para todas as pessoas, mas hipoteticamente, vamos pensar. Ver o que é de boas práticas, não é? Ver o que realmente correu de acordo com o que tivemos planeado ou melhor ainda do que tínhamos planeado. E ver onde o nosso planeamento não atingiu pelo menos nem 50% do que nós tínhamos ou coisas que forem ficando para trás. Porque neste momento do ano temos muito aquela coisa de dizer as resoluções do ano novo, não é? Isso não considero ser planeamento. Às vezes são coisas que nem sequer colocamos no papel. E são ideias. Se não, nós temos objetivos a planear e não colocamos no papel, não passam de ideias, não é? Elencamos ali várias ideias do que vamos fazer, desde começar uma nova dieta, começar o ginásio, queremos fazer uma viagem, mas lá para fevereiro e março começamos a ver que não será possível, porque nós não definimos as metas claramente, como atingir aquele objetivo. Deixa-me ouvir também o Elton Sequeira. Pronto, aqui falou de vários aspectos, falou de algumas áreas que normalmente que são desafiantes. A questão da saúde, a questão financeira, também a carreira, o bem-estar. Como é que as famílias podem planificar? É importante que todos possam estar envolvidos. Como posso dizer, um conselho familiar, da família para debater
o que foi alcançado de bom o ano que transitou, no ano que fica, nesse caso o ano passado, e nesse caso o que não foi alcançado. Às vezes poderemos continuar a fazer as coisas boas que já alcançamos, reafirmar essas coisas e trabalhar nas coisas, fazer pequenos ajustes que são necessários, que são necessários a nível da família, para que, por exemplo, alguma coisa que não foi alcançada, não tivemos o sucesso de alcançar essa coisa no ano. Quando diz um conselho de família, esse conselho familiar, é algo, por exemplo, para envolver todos os elementos da família, as crianças também vão opinar, ou é uma decisão que será só do pai e da mãe? Não, porque em termos de uma família temos várias pessoas ali que fazem parte do agregado familiar. Então, nesse caso, há que todos são importantes, né? Dar o contributo, todos têm uma voz. Claro que, pronto, em termos daquilo que é decisão, será uma coisa de comum acordo para todos, mas, pronto, às vezes tem para o consenso, os pais, pronto, devem dizer... com justificativas. Justificativas, exatamente. Não quer dizer que todo mundo vai impor a sua ideia, mas, pronto, ver que aquilo que é de bem comum para a família toda. Isso que é importante. Helena Rodrigues, como planificar, por exemplo, uma férias? Umas férias, vamos pensar numas férias. Quem tem criança pequena, está numa idade, por exemplo, está numa idade ainda, vai para o jardim de infância, ou está a estudar no ensino básico obrigatório, mesmo no secundário. Tem aquelas interrupções na Páscoa, temos que saber, né, que tem interrupções na Páscoa, tem aquelas interrupções do Carnaval, que são 3 dias no Carnaval, tem também aquelas férias que começam lá para final de junho, início de julho e agosto, em princípio, estou a dizer as crianças estão de férias, e pensar também na interrupção, estou a pensar nas férias. Como é que essa planificação deve ser feita em família? Se estamos a pensar em férias, em família, para o ano que vai entrar, não é? É de todo importante que pensemos com muito tempo de antecedência. Porquê? Temos que, primeiramente, ter já os recursos planeados, a constar do orçamento familiar, dinheiro, não é? Que veio de algum lugar, alguma poupança, não é? Do trabalho das pessoas, que já tenha sido reservado para essas férias. Pode ser que ainda no início do ano vamos planear para viajar quando? No Carnaval, na Páscoa, nas férias grandes. Então vamos ter que, no planeamento, já ver primeiramente os recursos que vamos ter nesse período de tempo. Uma coisa também que ajuda muito é ver o destino, para onde vamos, quantas pessoas nós somos. Fazer ali o orçamento da viagem, para além de termos nosso orçamento familiar, o orçamento da viagem, o que é que vamos gastar? Em passagens, em alojamento, que alojamento vamos ficar, se é com familiares, então, é momento parentes. de sonhar em conjunto em família, Exatamente. Né? Vamos começar a sonhar e dizer, por exemplo, queremos ir passar umas férias em Santo Antão. Quem está em São Vicente pode ir a Santo Antão, que fica aqui do lado. Vamos pensar, um bilhete de passagem e de volta, o mais barato está a 1.900, né? 1.900, o mais barato, o mais caro está a 2.000 escudos, e começamos assim, é assim que começa a planificação. Sim. E esses recursos vêm de onde? Esses recursos devem vir dos rendimentos, não é? da família, das poupanças também, não é? Que poupamos para nossos objetivos e sonhos. Férias é uma realização de lazer em conjunto, onde a família vai ter tempo de qualidade, não é? Vamos ter que saber, como eu ia dizendo, o número das pessoas, que tipo de alojamento, passagem, já sabemos, para Santo Antão é de barco, se vamos levar uma viatura, se vamos alugar uma viatura ali, como é que vai ser a alimentação. Ter também aí minimamente planificado os roteiros, não é? Saber a data de ida, a data de regresso e planear com antecedência. O exemplo que deu para Santo Antão vão ser passagens de barco, mas poderia ser para uma outra ilha onde iríamos andar de avião ou para o estrangeiro. Sabemos que comprar bilhetes de passagem com antecedência sai mais barato do que comprar em cima da hora. Ainda mais se nós queremos viajar, por exemplo, para fora, para a Europa, aproveitar os voos low cost, pelo menos com 3, 4 meses de antecedência, as passagens ficam muito mais baratas e esta é uma boa altura. Elton Tesqueira, planificação em família, vamos pensar na questão do dinheiro. Já falámos aqui, para nós planificarmos, temos que pensar o que é que nós queremos fazer. E a esta altura, tem hábito ou conhece alguém que tem esse hábito de fazer isso, planifica, já fez o balanço, já observou o ano, o que é que foi e agora? O que é que vamos fazer neste novo ano para que o ano seja excelente mesmo, seja um ano próspero? Às vezes nós não precisamos ser prósperos só financeiramente, precisamos daquela paz familiar dentro, não é? Exato.
Então, há que ter essa... o que é de bom, pronto, podemos pegar ideias dos outros, como que está aplicando-se isso nas suas vidas, e replicar também nas nossas vidas, pronto, fazer ajustes. Só abrindo um parênteses referente a isso, que a senhora Maria estava referente, uma coisa importante que tem a ver com as férias, é que eu digo para as pessoas, temos que apostar na felicidade. E as férias traz felicidade, aquele período de descanso. E é um momento que nós todos merecemos, aproveitar isso em família, que seja uma semana, ir para Santo Antão, pronto, trazer isso, aquela frescura de Santo Antão. Ou pode ser, por exemplo, se não tem condições familiares para ir todo mundo de avião para uma ilha, pode ser um pequeno sacrifício, viajar de barco, mas pronto. Há que passar esse sacrifício de viajar de barco para depois... Que pode ser interessante, sim, interessante, uma aventura, uma experiência boa que pode ser feita. Então nós temos que fazer isso, pronto, e é uma coisa importante que todo mundo precisa ter um período de férias, principalmente a nível da família, quando há que conjugar períodos de interrupção letiva, também nesse caso, com as férias dos pais. Pronto, é uma coisa que é importante fazer isso. Eu, no meu caso, consigo fazer isso, tenho esse privilégio, fazer isso nas férias grandes, porque não é o caso das interrupções letivas, não é para os professores, então, mas pronto, os meus filhos eu consigo fazer algumas coisas. A interrupção letiva não dá. Não dá para muita coisa. Mas para as férias grandes há que fazer alguma coisa que, pronto, e há que ter essa planificação do início do ano, porque pode ser até quase de uma férias para o exterior, temos que ter o caso de planear os vistos, que leva algum tempo, enquanto a residência consular, a pessoa temos que analisar algumas coisas. Se temos que ir para a praia... Quem está, por exemplo, a acompanhar hoje neste programa, se quiser viajar na Páscoa, pode ser difícil, porque agora, em princípio, vão voltar só lá para março, se não estou em... Ou fevereiro ou março. Fevereiro ou março, exatamente. Quem está em São Vicente. Sim, mas exatamente. Pronto. Mas é uma coisa a considerar. Todos os detalhes, até as férias, por exemplo, se a pessoa precisa ir para as férias de fora, então, se eu aconselho dar, se precisa tratar os processos do visto, 6 meses antes, para planear e pronto, no início do ano é o melhor momento para fazer todos esses detalhes. Falamos aqui alguns aspectos agora sobre a questão da saúde, carreira, finanças, bem-estar, também aprendizagem, a questão da formação, a formação contínua. Como é que nós podemos escolher essas áreas e apontá-las mesmo na parte de planificar? Na planificação tudo depende das prioridades, não é? Vamos pensar no bem-estar. No bem-estar. As pessoas, pronto, início de ano, as pessoas querem ir para o ginásio, as pessoas querem começar um treino, querem ir para a estrada para perder algumas calorias das que consumiram durante esta época festiva. Digamos que essas seriam pessoas, seria uma família que prioriza a saúde, o exercício físico, é uma prioridade, entra no planeamento como tal, não é? Porque no planeamento também devem entrar somente as prioridades. Nós somos donos do nosso destino, temos que ter um autoconhecimento, sabemos quais são os valores que nós priorizamos. Isso ajuda no planeamento. Se é uma família que prioriza a saúde, o exercício físico, é ver as opções que estão disponíveis no mercado, não é? Em termos de lugares para praticar exercício físico, tentar unir o útil ao agradável com o menor custo possível. Há atividades que podem ser feitas ao ar livre, não é? Junto da natureza. Há atividades físicas que podem ser feitas em casa, em grupo, torna tudo mais divertido e aí a família vai ter tempo de qualidade, não é? Uns a apoiar outros e é isso. E a questão dentro da saúde, Sequeira, por exemplo, as pessoas há muita gente que não gosta de ir ao médico para fazer um check-up. Os médicos dizem que pelo menos um check-up deve ser feito, aqueles exames de rotina, uma vez por ano. As pessoas devem escrever isso, não é? Apontar e dizer, é o mês tal que vamos fazer check-up, por exemplo. Sim, exato. Até que, inclusive, recentemente fui fazer uma consulta, a médica veio para mim e disse, qual a razão disso? Só para um check-up. É uma necessidade de fazer isso, também para avaliarmos como estamos na saúde e pronto, há que sempre apostar no nosso bem-estar, na nossa saúde e há coisas que precisamos fazer. Pode ser uma caminhada de 30 minutos por dia, ou conforme o tempo que tiver. Há dias estava falando com um amigo meu, um senhor na casa dos 70 anos, ele disse que faz caminhadas da sua casa até a parte da Casa Velha Mundo Verde. Ali de pé da rolada, mas agora na minha cabeça estava pensando, 3 vezes por semana. Eu perguntei para ele. Não, ele disse, todos os dias.
da segunda a sábado. Mas eu podia ver a sua disposição. Tá? E é uma coisa importante e pronto, há que fazer isso, não importa a idade, se ainda está com a estrutura corporal para andar e fazer caminhada, é importante fazer isso e cuidar da saúde, seja em ginásio ou espaços públicos. Uma coisa que eu vejo que há 20 anos que não vi aqui em São Vicente é que você vai ver em muitas zonas, ou escolas, ou espaços públicos, pessoas já fazer exercícios, grupos de mulheres, ou também, principalmente de mulheres, apostar na sua saúde e bem-estar, mas é uma coisa importante que há que continuar nisso. Isso é uma coisa que eu me lembrei. Hoje em dia parece que há muito mais mulheres a fazer exercício do que homens. Pode-nos explicar, ter esse conhecimento, essa percepção também, ou não? As mulheres estão a preocupar mais com o seu bem-estar, com a sua saúde? Acho que os homens também estão a preocupar. Não sei se é só mais com a parte estética ou a saúde, mas uma coisa leva à outra. Uma nota que eu queria deixar era o seguinte. As pessoas devem adotar o planeamento como modo de vida. Não só porque vamos entrar num novo ano, não é? Mas todos os anos, um modo de vida, isso é uma boa prática. De traçar os objetivos, não é? De médio, curto prazo. Hoje em dia não falamos em objetivo de muito longo prazo, a vida não está muito para isso, mas ter sempre objetivos e dividir esses objetivos em pequenas metas. E planear o ano, dividir em planeamentos semestrais, trimestrais, mensalmente até. Planear e uma coisa importante é saber o quanto custam os nossos objetivos, para podermos quantificar. Porque vamos realizar objetivos, sonhos, poupança, ter uma reserva de emergência com o quê? Com a nossa renda, não é? Deveremos optar por ter mais do que uma fonte de renda, é o mais indicado. Com a nossa renda é que vamos sustentar a nossa família, vamos fazer tudo isso. Então, voltar os objetivos, o planeamento como um modo de vida permanente. De não fazer nada que não esteja planeado. E se surgir a oportunidade de fazer alguma coisa, incluir no planeamento, reajustar. Vamos pensar no orçamento familiar agora que está a dizer. Qual é que deve ser a prioridade no orçamento familiar? O orçamento familiar é prioritário, porque uma família que não faz orçamento não está a usar de uma forma racional os recursos que está a ganhar. Sabe quanto ganha, não é? Porque isso sabemos que muitas vezes trabalhamos por conta de outrem, temos um salário fixo. Mesmo que trabalhamos por conta própria, sabemos que nem todos os meses vamos ter o mesmo valor de entrada. E então a pior coisa que pode acontecer é não ter orçamento, é não fazer planeamento, porque os gastos estão aí. Há os consumos que nós não podemos mexer. Alimentação, habitação, educação das crianças, energia, água, não podemos... São as necessidades básicas, não é? Mas também não queremos estar aqui a trabalhar, a viver só para pagar as contas das necessidades básicas. E a poupança deve estar em que ponto? O primeiro, segundo, terceiro? A poupança vem depois, quando ganhamos. A poupança tem a ver com os objetivos que nós traçamos, mas devemos fazer. Primeiramente, devemos saber quanto é que vai entrar e colocar no orçamento todos os gastos. A poupança, se pudermos ter uma reserva de emergência, que é diferente de poupança. Sim, sim. E também, se for possível, é desejável haver investimentos. Não é? Os investimentos são aplicações que vamos fazer, ou financeiras, ou em bens que depois vão gerar renda. Por exemplo, comprar um terreno? Um apartamento para alugar, ter... Não sei, posso ter prazo, eu não gosto muito de indicar por causa dos juros, não é? Que nós recebemos. Sim, temos as poupanças também. Hoje as seguradoras também já aplicam as poupanças, os planos de poupança, reforma, educação também. O dinheiro fica lá a acrescentar alguns juros e depois pode retirar. Fazer o dinheiro trabalhar também, não é? A sua parte, porque isso depois... A poupança o quê? A poupança é abrir mão agora de um desejo, não é? Agora para beneficiar de algo melhor mais tarde, como no caso da viagem. Se nós temos objetivos de viajar em família, então vamos ver ali aonde é que podemos reduzir gastos, não é? Não nos básicos, mas algumas coisas. Se nós queremos viajar, talvez não vamos sair todos os fins de semana. Não vamos a um restaurante todos os fins de semana. Temos um objetivo mais à frente. Abrirmos mão do prazer de agora de ir fazer um lanche com pizza e outras coisas, fazer um lanche em casa, aproveitar para ver um filme, para conversar, saber como é que correu a semana na escola, trabalho, não é? E ter um tempo de qualidade em casa, com menos custo, porque temos um objetivo daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, fazer uma viagem. É para isso que poupamos.
E agora, neste programa Sociedade Aberta, vamos acompanhar um depoimento que nós gravamos, eu e o Silvano Oliveira. Fomos atrás da psicóloga Lenisa Soares, que também participa deste programa. No final de um ano, é necessário sim fazer uma reflexão, uma avaliação. E da minha parte, naquilo que eu tenho observado no terreno, no relacionamento com famílias dentro da nossa comunidade, o desafio é reorganizar. Nós temos perdido muito o foco do que significa família, muita interação com as redes, muitos pais que ficam assustados, não sabendo como lidar com os seus filhos, pensando que por muito saberem lidar com as redes, os filhos sabem tudo, mas há uma fragilidade muito grande em saber gerir as informações que vêm de fora. Então, há um grande desafio para o estabelecimento do equilíbrio familiar, organizar, definir cada um os seus papéis. Os pais precisam ser pais, os filhos precisam ser filhos e há uma interação, um aproximar também necessário. Nesses dias eu refletia e veio à minha mente uma passagem bíblica que nos fala de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo é Deus que veio e está conosco. E nós não tomamos muitas vezes essa referência aproveitando os recursos que nós temos. Então as famílias precisam voltar mais para dentro de si mesmas, olhando uns para os outros, dando atenção. Andamos muito no corre-corre. O tempo está a passar depressa. Não sei, alguém há de descobrir que o tempo está a passar mais depressa, efetivamente. Mas aí nós precisamos aproveitar melhor cada oportunidade. As famílias precisam ser família. Não dar só para os amigos e para fora, para o trabalho, para as responsabilidades, mas olhar uns para os outros e ser família. Como encarar o novo ano? A comunicação é o grande desafio desta geração. Em vez de comunicarmos mais nas redes sociais com as pessoas de fora, vamos olhar nos olhos uns dos outros. As famílias, neste momento, devem começar a treinar, aproveitar os poucos momentos que há, porque a dinâmica familiar, cada um com o seu horário, realmente é um desafio grande. Mas, por exemplo, uma coisa que eu posso sugerir para que cada um aproveite, pelo menos uma refeição juntos, sentados à mesa. Esse é um momento extraordinário de observar cada um, ouvir uns aos outros, os pequenos, os mais velhos, o convívio entre gerações que se está a perder. A minha geração, eu acredito que nós ganhamos tanto pelo convívio com os avós, ouvir os vizinhos mais velhos, ouvir as histórias. Então, aproveitar no tempo de qualidade, mesmo que seja pouco, mas o tempo de qualidade, cada família tem esse objetivo. Uma refeição, pelo menos, sentar juntos, interagir, ouvir, partilhar, ser família e certamente teremos uma comunidade, uma sociedade muito mais equilibrada. Lenisa Soares a participar neste programa e também a dar a sua contribuição nos desafios do novo ano. Elton Sequeira, que comentários tem a fazer sobre o que disse aqui a pastora da Igreja do Nazareno e também psicóloga? Muito bem. Então, o que ela disse foi importante. Falou sobre uma coisa que eu refiro. Eu gosto sempre de usar esse termo, tempo de qualidade com a família. Ela estava falando de momentos que devemos estabelecer dentro da família. Pode ser uma refeição, da correria do dia a dia, cada um com os seus afazeres, os filhos na escola, a esposa ou o marido no trabalho e assim por diante, mas temos que ter momentos. Pode ser se eu tiver como, no almoço, ou pode ser no jantar, mas temos que ter um tempo juntos. E uma coisa importante é, se for esse tempo juntos, por exemplo, é importante desligar a televisão. Às vezes pode ser que estamos ali, mas cada um está concentrado no mesmo momento, ou com o telemóvel ou outra coisa, a televisão está ligada, mas não estamos aproveitando esse tempo juntos. Então, conversar. Por exemplo, eu não sou muito de, quando estou comendo, estou lá a conversar. Não sou muito de conversas, mas pronto, simbolicamente vou falando de alguma coisa. Então, mas é importante ter esse momento juntos, ver lá a família toda reunida e há outros momentos dentro da casa que podemos estabelecer a nível do dia que possamos ter momentos. Pode ser uma noite de cinema, juntos lá em casa, com pipocas,
ter um momento de confraternização, porque no correria do dia a dia os filhos vão Mas crescendo. durante a noite de cinema não dá para conversar, alguém vai reclamar. Não, o importante é estar juntos. Conversar sobre o filme. Sim, mas o importante é que se todo mundo está lá juntos, é um momento de confraternização. Mas o que eu refiro é ter muito tempo de qualidade. Isso é uma coisa importante porque no dia a dia a correria e depois os filhos vão crescendo, cada um vai para o seu lugar e depois, pronto, o tempo já passou. Passa. O tempo passa. Os filhos são do mundo, né? Sim, Não são dos pais. Yeah. Pergunto-lhe também que comentários... Lenize Soares, ela tocou num aspecto sobre a questão da comunicação em família. Eu gostaria que lançasse um olhar sobre isso e que dissesse outras coisas que já estava a pensar em dizer. Exatamente. A questão da comunicação é importante na vida do ser humano, não é? Nós temos que nos comunicar para poder nos entender. No início eu estava a falar de... Eu gosto de falar de outras coisas que nos vão desembocar na educação financeira, mas não começa pelo dinheiro, começa pelos comportamentos. A família ou qualquer outra pessoa que aposta um pouco no autoconhecimento, saber quais são as nossas valências, quais são as nossas limitações. Para quê? Para potencializarmos o que já temos de bom e trabalharmos sobre o que precisa melhorar. Isso leva ao desenvolvimento pessoal. E também a melhoria das nossas competências. Quando falamos de competências, falamos do que nós sabemos, do conhecimento, do que nós sabemos fazer, das habilidades, não é? Das ferramentas que precisamos para poder fazer e das atitudes. É o trio que em gestão chamamos chá. Que, aliados a isso, não é? Quando vamos ser melhores pessoas, melhores profissionais, vamos saber educar também os nossos filhos. É nessa parte que nós dizemos que os filhos devem participar também do planeamento, devem participar das sugestões dos objetivos que vamos atingir, não é? E, em conjunto, tudo isso vai desembocar no melhor uso dos recursos, não é? Porque todos estão alinhados, todos têm o conhecimento do que é que estamos a fazer. De antemão, a comunicação é uma ferramenta importante, mas também temos que falar do digital, não é? Para potencializarmos o conhecimento hoje em dia, não podemos abrir mão das ferramentas do digital, da comunicação, saber... Mas o digital tem que ter hora, né? Tudo lá claro. Sim, as telas, não podemos prescindir delas agora. O que é que tem que ser é controladas, tanto para os pais quanto para os filhos, não é? Saber, se estamos conectados, os pais têm que saber, têm que regular, não é? Têm que regular, chama-se regulação parental. Saber quanto tempo de tela, o que é que as crianças estão a fazer na internet, com quem estão a comunicar, quando é que têm que desligar, para priorizar também o descanso, o tempo de sono, o tempo de estudo, não é? E tudo isso vai desembocar na educação financeira e vamos ter crianças jovens já com esse sentido de autorresponsabilização. Saber que as coisas custam e para termos uma vida um pouco desafogada, com qualidade e conseguir os nossos objetivos e realizar os nossos sonhos, tem que partir dos nossos comportamentos diários, do dia a dia. Por isso, para mim, resoluções do início do ano, planeamento, porque o ano vai ser novo, se não mudarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos e não evoluirmos enquanto pessoas e dentro da esfera do conhecimento, os anos podem entrar e sair, vai ficar tudo na mesma. Mas algo também, ela falou da questão do tempo, devemos priorizar o tempo para a família, mas também para a sociedade. Servir, estar disponível para ajudar o outro também. Isto deve estar, as famílias, as pessoas devem ter isso incutidas na sua mente e agir também para fazer isso? Sim, exato. O que é que ela falou de que, pronto, uma coisa que temos que de servir, ajudar. Então, a nível da sociedade, temos que entender que, pronto, cada um faz parte de uma família, mas não temos de ver somente para a nossa família. Então, pronto, envolver em termos de voluntariado, em termos de organização de civil, que ajuda de uma forma em termos da igreja ou da associação, então, o que vai beneficiar as outras pessoas na comunidade. Isso é uma coisa que é importante devemos fazer e uma coisa que, pronto, fazendo isso e incentivar os filhos também a fazer essa mesma coisa, que é envolver. Uma coisa que estou vendo aqui, por exemplo, que a pandemia vem nos ensinar, é que, pronto, se junta a mão de todos, né? Da comunidade, nos bairros, das zonas, de toda a ilha, pessoas juntando-se. É uma coisa linda de saber quando todos nós, apesar das dificuldades que nós temos, mas ajudamos aquele vizinho, aquela outra pessoa,
Então, é uma coisa importante que devemos fazer e continuar a desenvolver essas habilidades sociais, que é ajudar outras pessoas com aqueles recursos que nós temos. E também uma coisa que é importante que temos, o tempo. Mas que pode ser pouco, mas ajudar uma pessoa com outra necessidade que ele tem ou dificuldade que tem. E agora, neste programa, temos uma outra participação, Romário Fortes. Ele é pai, esposo e empreendedor. Um dos maiores desafios que vivemos agora como sociedade é a falta de tempo. Vivemos todos em correria, temos muitas coisas para fazer, cada dia arranjamos mais uma coisa a fazer e não temos tanto tempo para passar com as nossas famílias, tempo de qualidade, estar juntos, conversar, conhecermos mais. Acredito que esse seja um dos maiores desafios que nós temos como família. Então, com aproximar do novo ano é um tempo para refletir, preparar, planificar. Eu acho que nós podemos arranjar uma forma de planejar atividades onde a família possa estar mais junta, possamos passar momentos mais juntos, mas momentos significativos, onde podemos conversar, brincar e fazer outras coisas, porque na correria do dia a dia passamos batido por essas coisas, mas que são muito importantes para nós como família, como sociedade. Acho que também com um grande desafio que as famílias enfrentam sempre é o lado financeiro. E também é um tempo para pensarmos, porque ao final do ano começamos a gastar mais e talvez não planificamos tão bem, e é um momento também para refletirmos o que é que fizemos de bem e que não fizemos tão bem da nossa vida financeira, que sabemos que é um grande desafio para as famílias e também é um dos principais motivos da degradação das famílias, é o lado financeiro. Então, acredito que é um bom planejamento, conversar, ver onde é que está a sair o dinheiro, como nós podemos fazer diferente. Também é uma forma de melhorarmos como família e que vai nos permitir também ter aquele tempo de qualidade, passar tempo juntos, porque vamos ter um controle maior sobre as nossas despesas e podemos fazer outras coisas que quando estamos na nossa correria não conseguimos por falta de planejamento. Sociedade Aberta, hoje com os desafios do novo ano para terminar o ano de 2025. Portanto, Helena Rodrigues, o Romário Fortes ele falou de alguns aspectos, alguns já abordamos, mas eu gostaria que lançasse um olhar do que ele disse. Sobretudo quando ele falou do tempo. Para mim, um dos recursos mais valiosos que temos depois da vida é o tempo. Temos uma vida para viver num determinado tempo. O nosso tempo cronometrado um dia, 24 horas. É com o nosso tempo que vamos gerar renda. Vamos ter 8 horas por dia ali, para quem trabalha, que tem um contrato de trabalho, não é? É com o tempo que nós vamos gerar renda. É com o nosso tempo que nós vamos viver em nossa família, em nossa sociedade. Ele falou da questão do tempo que deve ser otimizado. O tempo é um recurso muito importante nisto. Ele disse que o aspecto financeiro muitas vezes leva à degradação das famílias. É verdade, isso quando não há planeamento, não há organização, quando não há boa comunicação. Sabemos que às vezes acontecem coisas, as coisas não correm ao longo do tempo da melhor forma. Não vamos aqui romantizar e dizer que as coisas correm sempre bem. Às vezes uma coisa que pode correr mal é a família perder alguma fonte de renda. Alguém ficar desempregado. Por isso o fundo de emergência é importante. Importante. Eu costumo chamar de almofada financeira, não é? É importante para esses casos. Pode ser também originado por uma doença grave que aconteceu e agora vamos passar a ter despesas de medicação de uma pessoa que já vai ter restrições alimentares. E à procura da saúde, nós sabemos que temos que investir dinheiro. E se não há um bom planeamento, se não há comunicação, as pessoas poderão começar a sentirem-se frustradas, sobrecarregadas. Se não houver um bom diálogo, pode ali surgir conflitos que depois podem ser difíceis de gerir, podem sim desembocar na degradação familiar, em separação. Como é que o homem e a mulher podem juntos discutir essa questão financeira para ter um equilíbrio? Porque é uma tendência na sociedade, o homem normalmente diz isso, né, que a mulher gasta mais. Mas como é que em família se pode fazer isso? Discutir para não ter essa degradação que o Romário Fortes disse que muitas vezes acontece nas famílias. Há essa degradação das famílias por causa das questões financeiras.
O que o Romário estava referente a esse ponto, fiquei a pensar de que é uma coisa que é importante que temos que aprender a nível pessoal a gerir nossos rendimentos, porque, por exemplo, se uma pessoa está, por exemplo, vive solteira, encontrou uma parceira, vamos juntar juntos. E se antes não tinham o hábito de gerir financeiramente os seus recursos, agora vão trabalhar juntos e vão trazer as mesmas dificuldades que tinham antes. Então há que trabalhar a nível pessoal nisso para que em conjunto se entender uma coisa que é importante. Que quando duas pessoas se juntam para viver juntos, já agora não existe dinheiro é meu, o dinheiro é nosso. E há que ter essa organização, essa gestão dos recursos financeiros, aprender um desafio de uma vida inteira, aprender onde é que são as despesas que são necessárias, correntes, e onde que se pode poupar, e nesse sentido que pronto, é um desafio que as famílias têm e que pronto, há que continuar a fazer isso, a trabalhar, e o importante é apostar na aprendizagem. Eu nunca fiz isso, mas pronto, há muitos recursos. Você pode ir à internet buscar informação, propriamente nos sites dos bancos, tanto qualquer banco aqui em Cabo Verde, há informação sobre isso, como que você pode aprender a gerir a sua poupança, gestão financeira, ou também até mesmo da poupança. E até mesmo você pode encontrar na internet, nos bancos daqui em Cabo Verde, você pode encontrar como que você pode fazer a parte da poupança, por exemplo, os custos que você pode ter de luz e água, alimentação e assim por diante. Isso ajuda no sentido para saber quais são os gastos correntes a nível do mês e pronto, como que você pode poupar alguma coisa. Então isso é uma coisa que pode ser feita a nível. Então há que trabalhar a nível da pessoa, quando estiver em família, para que esteja em condições para trabalhar juntos e evitar com que esse problema, que pronto, a parte financeira pode ser um problema, mas pronto, pode ser uma coisa boa quando se trabalha nos desafios. Também temos outros aspectos para abordar neste programa, tem a ver com os desafios. Vamos pensar num ano novo com sustentabilidade. Observar, por exemplo, a cidade do Mindelo, uma cidade agradável para se viver, para ser feliz. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos pensar daqui e olhar depois para Cabo Verde, para as pessoas que estão na Brava, no Maio, também dizer, não, estão a observar só para Mindelo, né? Não, Mindelo é o nosso habitat, não é? É onde nós estamos. Graças a Deus, numa ilha onde podemos passear ainda a pé, frequentar espaços públicos. Temos uma praia dentro da cidade, não é? Para quem não queira ou não tenha disponibilidade de ir às praias mais costeiras, para quem gosta numa praia não tem que ser sempre banhos de mar, se a pessoa não gosta, pode fazer também caminhadas pela avenida. Temos praças lindas, perdemos um pouco o hábito, mas se calhar vamos falar mais uma vez das telas, não é? Desligar um pouco das telas, precisar priorizar tempo de qualidade com as crianças pequeninas, a criar novos hábitos, não é? Criar novos hábitos, melhorar os que já nós temos e olhar para o que a cidade pode nos oferecer e também como é que nós podemos fazer para melhorar a nossa cidade. Sair um pouco também daquele clima só de reclamar. São Vicente disto, São Vicente daquilo outro. São Vicente somos nós também que fazemos. Claro que tem as autoridades que têm a responsabilidade de gerir a ilha, não é? Locais e centrais, mas nós também, como cidadãos de São Vicente, temos a nossa cota de responsabilidade, mesmo porque para termos uma ilha mais agradável para nós que cá vivemos e para as pessoas também que nos visitam. Não é? Eu acho que pensando bem agora, se calhar não me vem muita coisa à ideia, mas pensando bem, nós todos podemos encontrar alguma coisa que possamos fazer para melhorar a nossa vida em sociedade aqui. Não é? O que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida em sociedade, para pensar uma cidade, uma ilha mais sustentável, com maior sustentabilidade? Vamos pensar nas crianças a brincar nas praças, a utilizar os parques infantis, as praias, nós temos montanhas, podemos fazer caminhadas à vontade. Ou seja, o que é que nós podemos fazer mais pensando na natureza, também aproveitar o que temos de bom em Cabo Verde? Uma coisa essencial é que trabalhar naquilo que é mudar da consciência das pessoas, principalmente das crianças. Tem a ver com
a limpeza. A limpeza, por exemplo, uma coisa que eu tenho por hábito é de ensinar para os meus filhos, se você está com drops, o meu, está na rua, coloca dentro do bolso, não deita no chão. Isso é uma coisa que eu ensino até para os meus meninos na escola. Começa com pequenas coisas, pequenas atitudes, né? A preservação do espaço que nós usamos, principalmente dentro pode ser em casa, né? Às vezes se a criança está comendo alguma coisa em casa, tem espaço próprio para colocar o lixo. E aquilo que a atitude que é aplicada em casa deve ser feita na rua, né? Então, tem a ver com a preservação dos espaços que nós usamos, não somente com limpeza, mas também as estruturas que são comuns para todos. Temos que preservar, não estragar as coisas que nós usamos, porque aquilo que está ali está para mim, está para ti, também está para todos nós. Então temos que trabalhar na preservação dos espaços que são comuns de diversão e que, pronto, a nível em quase todas as zonas aqui em Mindelo tem muitos espaços que foram construídos a nível da Câmara ou também do Governo, mas que há que preservar para que porque senão isso vai trazer uma coisa, gastos públicos para que, pronto, se alguém estragar, há que repor aquilo que foi estragado. Então temos que trabalhar mais na limpeza, na higiene, na preservação dos espaços públicos, e começa com atitudes lá em casa que devemos fazer. Que outras atitudes que nós podemos ter para ser bons cidadãos? Que outras atitudes que as pessoas podem ter para ter bons cidadãos? Nós estamos a pensar, já falámos da família, agora olhando também para a sociedade, vimos aqui as praças, vimos as praias, mas muitas vezes há aquelas situações que acontecem, né? Alguém vê algo que não é seu, uma carteira mal guardada, e alguém tenta agarrar para si o que não deve ser feito, né? Que outras coisas mais nós podemos fazer? Tem a ver com a educação, não é? A educação que as pessoas têm e com a mentalidade também. Podemos ter exemplos de boas práticas de países onde as pessoas têm algum excedente, não é? De comida, vão lá, colocam em sacos e colocam ali à frente da casa ou livros ou roupas para quem tiver necessidade se servir, não é? Utilizar. Será que podemos fazer isso no nosso país? Mas com uma boa educação a partir de casa. Exatamente. Para explicar às pessoas. A educação de casa, a mentalidade das pessoas, a forma de agir. As pessoas saberem que aquilo está lá para alguém que tenha a carência daquele bem. Mas se calhar eu não quero generalizar e dizer o que ia acontecer, nós já sabemos. Pode ser que as pessoas vão lá e servir daquilo sem ter a necessidade de trocar por outras coisas, sei lá. Podemos ver isso claramente. Hoje em dia temos uma situação em São Vicente que eu não queria deixar de falar já agora que tocou nisso, que é o que nós estamos a enfrentar todos os dias à porta dos supermercados, não é? Um cenário meio complicado que nós temos. Sabemos que há problemas sociais, sim. Mas disso aí é de problemas sociais mesmo? Por isso é que eu ia dizer. Sabemos que há problemas sociais, mas há uma certa desresponsabilização também, não é? Eu não queria entrar muito por aí, eu não sou especialista de nada na área social, há pessoas que podem falar com mais propriedade, mas enquanto cidadã, não é? Eu vejo coisas que mereciam ser melhoradas, que poderíamos adotar boas práticas de convivência em sociedade a bem de todos nós. Há muito que podemos fazer enquanto cidadãos. Por exemplo? Sem tirar a responsabilização das autoridades. Olha, de antemão podemos ouvir o que os técnicos sociais vêm dizendo. Não ofereça dinheiro às crianças, às pessoas que estão à porta dos supermercados a pedir. É? Exatamente. Mas às vezes vamos mais pelo coração do que pelo raciocínio e acabamos por ouvir uma história e sensibilizar e oferecer. E normalmente essas pessoas que estão ali são bons de papos, não é? Exatamente, levam-nos na conversa. Eu pessoalmente, se uma pessoa me abordar e a dizer que precisa de dinheiro para comprar comida para uma criança, olha, eu vou ter um peso de consciência muito grande se eu disser Mas eu não converso com essas pessoas e não dou. A essa pessoa. Eu não dou sempre. Eu analiso, mas às vezes a pessoa está com a criança nas mãos. E estás a ver Emprestam crianças para fazer isso. Pode ser, eu nunca fiz isso. Fazem. Mas você vê que a criança está necessitada. Até a pessoa, a mãe, normalmente uma mulher, né, está debilitada, está com carências, mas dar 50, 100 escudos, um saco de arroz, um quilo de arroz, não vai resolver o problema da pessoa no momento, mas... Enfim. Temos também um outro ponto aqui que eu queria introduzir, a questão da cultura, o conhecimento. No novo ano,
é bom criar hábitos de leitura, conhecer o nosso património. Vamos usar a cidade do Mindelo, que é uma cidade que você pode encontrar tudo e fazer tudo. Percorrer a cidade do Mindelo, visitar museus. O que é que as pessoas podem fazer neste novo ano para aumentar o seu conhecimento e amar o seu património? Bem, estava aqui pensando no sentido da tua pergunta, que normalmente que é uma coisa que eu vejo que a nível das escolas que fazem, que é boa, excelente, a nível de cada escola pode fazer, principalmente as escolas de ensino básico, que a nível da turma vão lá com as criancinhas, visitar algumas instituições ou também espaços que são que têm a ver com a história, mas também isso é uma coisa que os pais podem fazer. Temos aqui em Mindelo muitos espaços que têm muita história, e às vezes mais a pessoa pode dizer, eu não tenho conhecimento, mas pode visitar, mostrar e passar uma pequena informação, aquilo que tu sabes, não precisa entrar muitos detalhes. E a cidade é feita pela cidade de Mindelo, é feita de história, há muita cultura aqui. E uma coisa que temos que fazer é com os nossos filhos é passar a isso, o desejo de aprender sobre a cultura e a história de Mindelo. E uma coisa que tem a ver com isso que é importante, é ajudar as crianças lá em casa, principalmente as crianças, um hábito de leitura. Às vezes pode ser que, por exemplo, a tendência de oferecer para as crianças um brinquedo, mas pode ser oferecido um livro de história. É uma coisa interessante, que normalmente é uma coisa que não se investe, mas pode-se investir na criança um livro de história. Largar a curiosidade da criança, o seu imaginário, e isso ajuda muito porque, pronto, é uma coisa que até se o pai não tiver ou a mãe tiver condições em casa para oferecer um livrinho, mas pronto, até os livros de língua portuguesa têm muitas histórias. Se tiver o gosto pela leitura, uma coisa que um desafio que nas nossas gerações estamos a ver isso com o uso da tela, do telemóvel. A tela e vamos para o livro. Exatamente. Então, há aquilo que é o entretenimento através da tela, traz. Mas, pronto, por outro lado, a criança pode-se entreter com o uso da tela, do telemóvel, do tablet, lá em casa, mas, pronto, ao outro lado fica um déficit na parte da leitura, do conhecimento, o gosto. Até que há dias eu estava vendo um lançamento de uma reportagem do TCV de um senhor que é dentista, e ele estava falando de sua história, que ele lançou um livro. E estava observando de que ele estava relatando de que ele teve o primeiro contato que ele teve com os livros foi, acho que numa biblioteca do seu bairro, da sua zona. Mas o entusiasmo que ele disse que o contato com o livro. E isso que é uma coisa que devemos fazer, é ajudar os nossos filhos a ter o prazer, o gosto em conhecer as coisas, o contato com os livros, com a história. É uma coisa que eu tenho, sou uma pessoa curiosa, gosto de aprender coisas que têm a ver com a história. Por exemplo, as primeiras coisas que eu gosto de ver de programas de televisão têm a ver uma coisa com a história, ou com a ciência. Eu gosto de ver essas coisas do tipo. E isso acabou até por influenciar, de certa medida, o meu filho mais velho. E ele gosta das coisas do tipo. E para mim é bom. E é isso. Então devemos cultivar as coisas que nós gostamos, que têm a ver com a história, com a ciência, e ajudar com que nossos filhos tenham esse outro desafio que eu quero, nós temos rapidamente, eu vou querer ouvir agora a Helena Rodrigues para falar um outro desafio que as pessoas têm que amar o seu bairro, onde vive. Às vezes nós falamos da cidade, uma coisa assim mais ampla, da nossa rua. Aquele pedacinho que está em frente da nossa casa. Rapidamente mesmo. É muito importante. Hoje em dia, pronto, os bairros cresceram, não é? Já não temos aquele cenário de bairros muito pequeninos, mas sempre moramos numa rua. Temos Exatamente. Casa. As pessoas hoje em dia vivem também muito mais para dentro das casas. Dentro do seu apartamento, não é? Sim, e deixamos. Essa é uma questão que deixamos até sempre para as autoridades locais, não é? A limpeza das ruas. Mas nós podemos fazer isso. E podemos mudar ou não. Mas saindo também um pouco da esfera da limpeza, o convívio, não é? Conhecer o seu vizinho. Eu tenho uma desafio bom para as famílias agarrarem. Que às vezes os vizinhos nós encontramos mais na rua, nas compras, do que no prédio. Isso perdeu-se um pouco. Mas eu não sei se eu poderia só complementar um pouco aqui o que é que o colega disse. Um certo direcionamento para as crianças, não é? Pais, professores, direcionaram as crianças para criarem esse hábito de conhecer a sua ilha, de conhecer a sua cidade. Independentemente, até através das telas, poderemos também
criar, motivar a criatividade, não é? Uhum. Motivar a criatividade, não só nas telas como nas ofertas. Eu não ofereço brinquedo a nenhuma criança, prefiro oferecer material que vai ajudar a desenvolver a leitura, a escrita, a criatividade através de pintura ou da elaboração de mini-joias, essas coisas. É a ocupação de tempo, é conhecimento que está a adquirir, é a criatividade que está a desenvolver. Uhum. Eu agradeço os dois por virem aqui neste último programa Sociedade Aberta de 2025, já a terminar o ano. Bom ano e que o ano seja muito próspero, em todos os sentidos. Muito obrigada, também desejo para si e a sua equipa um bom ano, a sua família, as vossas famílias, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para esta breve conversa. Boas entradas também a si e a sua família. Obrigado. 2026 seja um ano melhor. Está bem, obrigado. Então, muita prosperidade para todos e o público lá em casa, que seja um ano de muito sucesso. Está bem? E hoje aqui no programa Sociedade Aberta falamos dos desafios do novo ano a terminar este programa Sociedade Aberta deste ano de 2025. No próximo ano voltamos agora para falar do bem-estar e desconstruindo tabus sobre massagem. Fique bem, tenha um excelente ano de 2026.